let you go. I built my world around you. I need to know, baby, even though you don't need me. Acho que já dá pra saber sobre o que é esse vídeo, né? Em minha defesa, eu não achei que ia ser tão bom quanto foi. Eu preciso admitir, foi muito bom! Eu não sabia que eu precisava ver uma série sobre geladeiras, frost-free, 2 portas que patinam no gelo. Mas eu tava precisando, eu só não sabia, mas eu precisava. Enfim, speedrun de impressões sobre Off-Campus, que, pasme, surpreendendo ninguém, eu assisti em um fucking dia. Na verdade, pra não dizer que eu assisti tudo em um dia, eu assisti o primeiro episódio de noite antes de dormir. E no dia seguinte, eu devorei a série inteira. E eu fiquei muito chocada, porque eu achei que eu ia levar, tipo, uma semana pra ver e tal, mas os episódios passam muito rápido. Eu nem vi, na verdade, qual é o tempo de duração deles certinho, mas pra mim pareceu que era, tipo, menos de meia hora, sei lá, gente, eu devorei o negócio, passou muito rápido. Eu não fazia ideia do que era Off-Campus. Eu não li os livros ainda, eu tô cogitando bastante, porque eu tô me sentindo um pouco em abstinência de Off-Campus, eu tô querendo até rever. Eu não conheci pelos livros, eu conheci pelo barulho que a série está fazendo no TikTok mesmo. Não dá pra viver no TikTok sem encontrar alguma coisa de Off-Campus. Isso bem antes de eu assistir, tá? É edit a cada 2 vídeos que se passa na For You. E assim, edits muito bons, muito juicy, que me fizeram querer assistir, infelizmente. Infelizmente não, felizmente, porque eu adorei. Já adiantando aí o veredito pra vocês. E aí, meio que é isso. Acho difícil você não ter nem 1% de ideia do que é Off-Campus, mas se você não souber, é uma série adaptada de uma série de livros, né? Agora adaptada pela Prime Video. Inicialmente, é sobre um casal, o Garrett e a Hannah. Eles estudam na mesma faculdade, eles estão na mesma turma lá. Eles precisam fazer uma prova e tal. E a Hannah tira 10 e o Garrett tira uma nota ruim lá, não vou lembrar exatamente qual foi. Ele é jogador, ele é tipo a estrela do time de hóquei daquela faculdade. E naquele lugar em específico, o hóquei é o esporte principal deles e eles são tipo as estrelas da faculdade. E se o Garrett tirasse nota ruim nessa matéria, se ele repetisse e tal, ele não ia poder jogar. Então, assim, um grande problema de todo mundo, né? Obviamente, o que acontece? O Garrett vai pedir ajuda pra Hannah, que foi a única que tirou 10 nessa prova. Só que, para por aí? Não para por aí. Porque ele vai lá todo convencidão falar com ela que ela precisa ajudar ele. E ela fala, não preciso te ajudar não. Quem é você? Eu, hein? Tu não sabe nem meu nome. E ele realmente não sabia. Só que aí, enfim, o Garrett continua insistindo porque ele realmente precisa disso. E ele faz uma proposta ali pra Hannah. Porque a Hannah tá afim de um bofinho que também é da música. Esqueci de falar, né? Ela é da música e tal. E ela tá apaixonada por um bofinho lá que é meio alternativo. E ele canta, tem uma banda. E aí o Garrett se oferece pra ser o namorado falso dela e ajudar ela a chamar a atenção do Justin, esse bofinho que ela tá afim. Fake dating. Eu não dava nada, mas que me entregou tudo. Eu sou muito mais um enemies to lovers, não vou negar. Mas, gente, eu gostei muito. Mas vamos por partes, eu tenho alguns pontos. Eu fiquei muito gag, primeiramente, que esse livro é muito antigo. E a série, né, são 5 livros. Cada livro fala sobre um dos amigos ali do time de hóquei. Começa com a Hannah e com o Garrett. Depois vai pro Logan e a Grace Ivers, que não tá na série ainda, mas na próxima temporada dizem que ela vai aparecer. A atriz já foi até selecionada. Então, com certeza, vem aí um pouquinho de Logan e Grace. O terceiro é a Ali e o Dean. O quarto é o Tucker e a Sabrina. Se eu não me engano, é Sabrina o nome da namorada dele. Gente, eu não li ainda, tá? Se eu estiver falando informação errada, não me julguem. E o último é tipo um livro de contos, pelo que eu entendi, sobre todos eles depois da faculdade. E como eu falei, tipo, foi lançado em 2015 e só foi adaptado agora em 2026. Tudo bem, né, que pra uma adaptação chegar ao mundo, ela precisa ser feita muito antes, tem muito trabalho que leva muito tempo no pré, né? Mas, de qualquer maneira, estreou 11 anos depois, sabe? É muito tempo. E eu não tinha essa informação, eu fui pesquisar. No outro vídeo que eu fiz falando aqui sobre vários assuntos, eu comentei que eu achava que a série tinha, tipo, 20 anos, porque eu vi alguém falando no TikTok e eu achei que realmente era, mas aí eu fui pesquisar e, né, não, são 11. E o que é muito surpreendente é que como uma série que é tão marcada, assim, pelo tempo, né, pela época que ela foi criada, mesmo assim, eles conseguiram adaptar de uma maneira muito maravilhosa. Eu vi um monte de gente falando meio mal, assim, que tem muita coisa diferente do livro pra série, mas eu, particularmente, não tendo lido o livro, mas sendo uma pessoa que não liga pra spoiler, então eu meio que já sei de um monte de coisa, eu, particularmente, acho que as mudanças que foram feitas do livro pra série foram muito positivas, porque deixaram todos os personagens muito melhores, pessoas melhores, sabe? Principalmente os meninos.
tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. E sim, eu estou falando do hands-off. Eu acho que seria ridículo o Garrett da série se ele tivesse feito isso. Achei que eles lidaram na série de uma maneira muito boa, porque ainda tava presente, tipo, ainda teve aquela alusão ali, mas foi reinterpretado de um jeito que fazia sentido ali naquela história. Eu, particularmente, gostei, achei que foi bem bom. E falando nessa melhora dos personagens, né, como pessoas em si, de novo, né, eu não tenho o background dos livros, mas a gente tá muito acostumado, assim, romances jovens, romances adolescentes, sempre terem conflitos muito bobos, que a gente fica com raiva lendo, com raiva assistindo, tipo, por que esse personagem está agindo assim? E eu fiquei chocada o quanto uma história consegue te prender, te viciar sendo tão de boa. Não tem coisas problemáticas. E essa é uma surpresa muito boa no cenário que a gente vive, no mundo em que a gente vive. E é um ótimo exemplo pra mídia futura, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir esse exemplo mesmo. Seguir isso que o Off Campus tá fazendo. Um fenômeno antropológico meio engraçado, assim. Eu tenho visto muitos homens fazendo resenha de Off Campus, tipo, fazendo vídeo de react de Off Campus, sabe? As meninas fazendo react dos namorados assistindo Off Campus. Porque é um ponto de vista muito diferente, um ponto de vista que a gente não tá acostumado a ter na mídia geral, assim. E o que me deixa mais intrigada é que essa série saiu da bolha. Ela tá atingindo as pessoas, e não só através, né, das mulheres e gays, mas indo pros homens até individualmente e por conta própria, porque eu vi muitos homens assistindo e falando da série que não viram por causa das namoradas, ou porque as namoradas falaram pra eles assistirem, ou porque eles assistiram junto com alguém. Eu achei isso muito curioso e muito bom, porque eu sei que muita coisa, muito aprendizado legal pode sair dessa série, sabe? É uma série boba sobre romance jovem, mas que tem mensagens legais por trás, sabe? Tem um clima muito melhor do que coisas que a gente tem pra trás. E outra coisa muito interessante é que eu vi muitos caras falando que é esse tipo de coisa que os meninos jovens deveriam estar assistindo. E a gente sabe que meninos e adolescentes, homens jovens, não têm muito esse costume de... Quer dizer, não tem muito publicamente, né? Geralmente não admitem que gostam de consumir histórias sobre romance, sobre emoções e coisas profundas e tal. Mas Off Campus tá parecendo ser um evento, assim, sabe? Que tá conseguindo conquistar os dois lados. Não sei se é porque todos os homens são malhados e bombados e isso apela pro male gaze, sabe? Mas, sei lá, eles quebraram o código ali de alguma maneira e tá funcionando. Gente, e assim, é inovador e revolucionário? Cara, meio que assim. E eu sei que isso não é uma coisa que só eu reparei, eu vi muita gente falando sobre como Off Campus consegue quebrar as nossas expectativas. Por exemplo, naquela hora que o Garrett liga a beça pra Hannah, que ele tá no jogo e ela não atende, quando ela chega lá, que um monte de gente achava que ele ia gritar com ela, que eles iam brigar porque ela não atendeu, e isso não acontece. A questão da menina também, que tava ficando com o Garrett antes da Hannah, eu com certeza achei que ela ia querer fazer inferno na vida da Hannah e do Garrett. Isso nunca acontece. O Justin nunca vira inimigo do Garrett. Ele não fica querendo interferir ali na relação deles, atrapalhar. O Dean, que é o machão, o pegador e tal, da universidade, que tem todos os estereótipos possíveis, mas ainda assim ele tem uma atitude completamente diferente. Todos os meninos, assim, da série têm uma abordagem com as mulheres, assim, bem respeitosa. E eu achei isso muito legal. E não, isso não tirou a graça da série. Isso deixou ainda melhor. Gente, o Logan, naquela cena da festa, falando, cara, leva a lata fechada, é mais seguro. Não tem coisa melhor nessa série. Essa série tem muita coisa, mas não tem coisa melhor nessa série. Uma outra coisa que eu também acho que a gente deve colocar debaixo do guarda-chuvinha do Inovador e Revolucionário é a maneira como eles trataram o trauma da Hannah. A história é muito sobre isso também, sobre como a Hannah chega naquele lugar, sobre como ela se conecta com o Garrett dessa maneira, o fato dela ter passado por esse evento traumático de abuso, mas como isso literalmente não define ela e não define ninguém que passou por isso nunca na vida. Eles dão importância, eles tratam aquilo com o peso que tem, mas ainda assim eles dão a Hannah a chance de ser ela mesma e de ser algo acima do que aconteceu com ela, o que é muito importante. Mas uma coisa aqui, que eu preciso falar. Uma outra cena muito incrível também é quando o Garrett, ele larga o taco de hóquei e cai de soco em cima do Delaney, que tá lá falando mal da Hannah. Uma coisa que eu não entendi. Eu tava vendo muita gente no TikTok falando que o Delaney é amigo do menino que abusou da Hannah. Mas na série parecia que era ele. Aí eu não entendi, porque eu não li o livro, então eu não sei. Mas se alguém puder me esclarecer se era ele ou se não era ele, eu amei. Eu degustei aquela cena, foi muito maravilhosa. E assim, apesar de eu ter achado tudo do Garrett batendo lá no moleque tal, vingando a Hannah e tudo mais,
eu entendo o fato dela não ter gostado e disso ter virado a briga ali deles, sabe? Porque ela tava falando exatamente sobre isso, que ela não queria que aquilo definisse ela, e ela não queria que isso trouxesse mais problemas pras pessoas na vida dela. Mas, amiga, esse homem te ama. Esse homem te ama. Aceita. Uma coisa que eu gostei muito também é que todos os personagens tinham alguma coisa acontecendo na vida deles, assim. A gente consegue ver um pouquinho da história de cada um. De todos eles. Tem uma migalhinha ali de história pra cada um. Não tem um personagem que ficou muito vazio, sabe? Tipo, a gente tem ali o background do Tucker um pouquinho. Ele com aquela conexão com a família dele, com a comida. O Logan, que passa por problemas financeiros e tal. E problemas na família. O Jim também. Assim, o Jim ficou meio superficialzinho. Mas achei que desenvolveram mais a parte dele, né, do romance e tal, então ficou bem legal também. O Garrett com aquele problema, né, com o pai dele e do grande dilema dele querer fazer isso que ele faz por conta do pai, que virou parte da identidade dele, que é o hockey, mas ele ter essa briga interna, né, do tipo, eu faço isso, mas será que eu faço isso por mim? Eu não quero me tornar o meu pai, essa briga intensa dele com ele mesmo foi mara! Uma coisa que eu não vi as pessoas falando o suficiente. Aquela cena depois do jantar, né, que eles vão lá pra casa do pai do Garrett no Dia de Ação de Graças, e ele chora igual um bebê nos ombros dela. I think that's super sexy. E uma coisa que eu queria falar, gente, eu achei as dinâmicas entre os personagens, até entre os casais, eu fiquei chocada porque eu achei que foi muito real. Tipo, eu não achei completamente lelé da cabeça, sabe? Porque geralmente nessas séries, nesses livros, a gente tem umas coisas acontecendo que, assim, algumas coisas a gente consegue se identificar e ver acontecendo na vida, mas a maioria a gente fica assim, em que universo isso estaria acontecendo se não fosse um livro, sabe? E a maioria das coisas ali eu fico, gente, isso daí é vida real, ou já vi acontecendo, conheço, sabe? Coisas reais. Eu diria que menos a situação do Garrett e da Hannah, né, de fingirem que estão namorando e tal. Eu acho que isso daí é mais filme mesmo, mas sei lá, né? Vai que se alguém já teve um namoro falso pra algum fim, me conta aí, que eu vou ficar bem curiosa. Tem algumas coisas assim que eu fiquei meio... Ai, diva, você realmente vai cantar pro seu namorado? Tipo... Mas foi muito fofinho. Inclusive, a música é muito fofa e não sai da minha cabeça. Eu tô fazendo qualquer coisa do nada. Baby. As músicas foram muito boas. Ah, uma coisa que eu acho... Eu acho que o Jim é loiro demais. Tudo bem, ele é a maior loira que a gente já viu? Sim. Mas ele tá muito loiro. Alguém precisa consertar esse cabelo dele. Tá esquisito. Não ficou tão legal. Eu espero que pra segunda temporada, que é focada nele, ele esteja com o cabelo melhor. Porque aquele cabelo tava enfeiando ele. E é difícil. Mas tava. Ai, gente, muita coisa. Mas eu assisti tão rápido. E eu gostei tanto da experiência de assistir essa série. Eu já tô super animada pra segunda temporada, né? Que eu nem sei quando sai. Eu não quero nem... Ai, a gente vai ficar órfã de Off Campus por um tempinho, né? Porque acabou de sair. Enfim. Eu tô, inclusive, cogitando reassistir. Eu sou a diva de assistir coisas que eu já vi, gente. Ah, me deixa, por favor. Eu tô cogitando muito também comprar os livros. Mas, assim, eu tô um pouco em dúvida também, porque eu sei que os livros são bem datados. Então, assim, eu já vi algumas resenhas, já vi algumas opiniões de pessoas falando que tem algumas coisas ali que eu sei que eu não vou gostar, mas às vezes o livro é juicy também, sabe? Tem babadinhos. Aí eu tô pensando nisso. Se alguém puder me aconselhar, eu vou estar aceitando. E de preferência, antes do Prime Day. Eu agradeceria, se vocês pudessem, tá? Porque eu tô pensando em comprar o box no Prime Day. Porque aquelas capinhas coloridinhas, aí eu achei uma graça. Elas vão ficar tão gracinha aqui, ó. Bem nesse espacinho aqui. Eu amei a experiência de assistir Off Campus. Eu fiquei muito feliz, muito surpresa com o que virou essa adaptação, né? Eu achei que ia ser mais um after da vida. Mas graças aos céus não foi. Os deuses do audiovisual estavam abençoando Off Campus. E assim, uma produção liderada por uma mulher, né, amores? O que eu posso dizer? Agora eu tô viciada em ver entrevistas dos atores, em ver o processo por trás, e é só isso que a gente tem por enquanto, né? Meio que é o que dá pra fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já assistiram, ou leram, ou assistiram e leram Off Campus, deixem um comentário aqui. Se você achou que eu deixei alguma coisa de fora, fala aqui também pra gente continuar conversando, porque eu estava viciada em Off Campus. Passava 80% do meu tempo pensando em Off Campus e os outros 20% torcendo pra alguém falar, pra eu poder falar mais um pouco. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu trouxer por aqui. Beijo!